aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Porque era eu, era você, então aplauda mais forte, aplauda mais. Aplauda mais, diga glória, glória a Deus. Era eu, era você, éramos nós. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua infinita misericórdia sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque mesmo falho, mesmo pecador, o Senhor me escolheu, o Senhor me arrancou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu amor. E hoje eu estou aqui, disposto a receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Diga bem alto: eu quero viver todas as tuas promessas e eu vou vivê-las em nome de Jesus. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Dê a tua melhor salva de palmas nesta noite. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Boa noite, povo de Deus, amém? Você está feliz com Jesus por estar aqui nessa noite? Por Jesus proporcionar a você essa oportunidade de estar aqui, amém? Lembre-se que você não está em qualquer lugar. Você não está em outro lugar senão a casa do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Diga glória a Deus. Então bata o pé, levanta a mão, dá glória a Deus e diga: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, nem contra a minha casa e nem contra a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimente essa pessoa que está do teu lado. Dê aí a paz do Senhor para esse irmão, dê a paz do Senhor para essa irmã, dê a paz do Senhor para essa pessoa que está à tua direita, essa pessoa que está à tua esquerda. Sai do teu lugar aí, cumprimenta essa pessoa bonita que está com você, que veio para louvar a Deus junto com você, amém? Isso, para que possamos estar no mesmo espírito, na mesma ligação. Eu tenho certeza que Deus ele já tem falado, Ele já tem ministrado poderosamente você. Quem aqui já está sendo muito abençoado? Diga glória a Deus aí. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos aí praticamente, amanhã ao meio-dia, estaremos encerrando o nosso jejum. Quem está firme no propósito aí, diga glória a Deus. Difícil, complicado, mas amanhã estaremos finalizando esse jejum de 21 dias, que para nós no MAP já é uma ordenança, já é uma direção que Deus tem dado para nós. Todos os anos a gente está sempre jejuando, a gente está sempre orando. Pastor, e qual é o intuito do MAP estar fazendo esse jejum? Qual é o intuito de todo ano a gente estar jejuando, a gente estar orando? O Senhor ele nos coloca essa diretriz justamente para quê? Para que nós tenhamos o hábito de sermos pessoas espirituais. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, amados? Porque a pessoa o crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não busca, o crente que não faz aquilo que o Senhor nos direciona, ele só tem nome de crente, é só aquela pessoa que vai na igreja. Mas eu preciso exercitar a minha fé. Diga, eu preciso exercitar a minha fé. E como é que a gente exercita a fé? Obedecendo, é jejuando, é orando, é buscando, é consagrando a nossa vida. Então assim, quando você exercita a tua fé, colocando em prática os desígnios e as determinações do Senhor para mim e para a sua vida, nós estamos não apenas obedecendo a Deus, mas a gente corre um sério risco de vivermos o sobrenatural. Eu tenho certeza que muitas têm sido as lutas desde o início do ano, porque na nossa vida, na minha vida também, tanto eu quanto a pastora estamos enfrentando luta, assim como você também. Mas eu tenho certeza que todas estas lutas, elas se converterão em vitória, amém, amados? Até porque o que é a vitória? A vitória nada mais é do que o resultado de uma luta ganha. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu queria não passar por luta. Não querer passar por luta é não querer ter vitória. Repita comigo, não querer
Passar por lutas é não querer ter vitórias. Porque todas as vitórias que nós almejamos da parte do Senhor, todas as vitórias que nós desejamos para as nossas vidas, elas virão justamente a partir de lutas. Eu preciso vencer, eu preciso passar pelas lutas e vencê-las, para que de fato eu venha a ser alguém vitorioso. Então, se você quer ter vitória, você precisa se acostumar com as lutas. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, seja na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida espiritual com Deus, se você quer ser alguém vitorioso, você precisa entender que as lutas, elas farão parte da sua vida, porque é através delas que as vitórias vêm. Mas pastor, como é que eu vou conseguir ter vitória nas minhas lutas? De qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Para eu ter vitória nas minhas lutas, eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso consagrar. É por isso que todos os anos e todos os meses a gente jejua. Porque uma igreja que jejua traz a presença do Senhor para perto. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo: o jejum não é apenas para ter. Jejum é para ser. Posso ouvir um glória a Deus aí? Às vezes a gente está muito preocupado em jejuar e orar para ter. Eu vou entrar numa campanha, eu vou jejuar e vou orar para Deus me dar, para Deus fazer, para Deus acontecer, meu irmão. Deus ele até faz, Deus ele até acontece quando você jejua e ora. É claro, sobrenatural ele acontece. Mas lembre-se, quando você jejua e ora, mais do que jejuar e orar para ter, você jejua e ora para ser alguém excelente na presença dEle. Amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: meu irmão, seja alguém excelente. Exercite a tua fé. Ore, jejue, amém? Glória a Deus. E é claro, e o mais importante de tudo é a gente ouvir a palavra, né? Tudo isso, né? Jejum, oração, né? Consagração, tudo isso precisa ser regado de palavra. É por isso que a gente tem as lives, né? Por isso está até conversando hoje com o Fabiano, né? Agora tem que falar são dois Fabianos, né? Com o Fabiano do Louvor, né? Está até conversando com ele hoje. Que é uma maneira da gente estar sempre ligado, né? A pessoa sair daqui, essa aqui é uma atmosfera propícia a nós vivermos o milagre, a nós obedecermos. Glória a Deus, amados. Mas quando você sai daqui é que é a questão. A questão não é você ser crente dentro da igreja. A questão não é você ser fiel, não é você glorificar, não é você adorar dentro da igreja. A questão é lá fora. Amém? Você vem para a igreja para quê? Para receber, para se fortalecer, para ter entendimento, para buscar robustecer a tua estrutura, para que lá fora sim você venha fazer a diferença. Então a gente ora, a gente jejua, a gente faz isso para quê? Para que mesmo você lá no teu trabalho, lá na tua casa, para que mesmo você deslocado desse ambiente espiritual, você possa estar conectado. Amém, amados? É por isso que a gente se preocupa tanto, e ouvir a palavra é fundamental. Diga comigo, a palavra de Deus é fundamental, amém? Então que nessa noite, como a pastora Bárbara ministrou aqui, que todas as palavras que já foram liberadas deste altar, que você tome posse delas em nome de Jesus, amém? Desde o início do culto, através dos ministros, passando pela pastora, passando por nós, que você venha tomar posse de cada palavra, você venha se alimentar de cada palavra que você recebeu, para que lá fora você venha manifestar a glória de Deus, amém? Pega por favor aí a Bíblia, pega a palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem falado, já está falando poderosamente, mas Deus ele quer complementar, né? Deus ele quer complementar esse nosso culto, essa nossa reunião de oração, de adoração, de busca, através da sua palavra. Abra comigo em Números no capítulo 31, amém? Pegue a Bíblia aí, pegue a palavra de Deus e abra conosco, Números, no capítulo 31, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe poderosamente aí a sua vida, que Deus ele venha falar poderosamente com você através desta palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você receba aí as notificações e fique por dentro de tudo aquilo que nós vamos estar fazendo, todas as ministrações, todas as mensagens, todos os cultos que serão colocados nesse canal, que você possa usufruir e tomar posse para a sua vida, tá certo? Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para você ficar tranquilo.
Vamos lá? Números capítulo 31. Veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, no versículo de número 3. Números 31, verso 3, diz assim: Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra. Não todos, mas alguns de vós. Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, amados? Então Deus agora está levantando uma situação para que a vingança do Senhor viesse sobre um povo que era muito contrário ao povo de Deus. Deus agora está dizendo: chega, acabou. Agora eu vou me manifestar com justiça. Agora eu vou me levantar contra esse povo e eu vou trazer a minha justiça, a minha vingança sobre eles. E Deus está falando aqui para Moisés: Moisés, você vai separar homens, você vai preparar homens, porque a batalha vai vir. Uma batalha que, apesar de eu guerrear, de eu lutar e de eu vencer, o povo vai ter que lutar também. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Quem vence as tuas batalhas não é o teu braço, não é a tua mão, não é a tua inteligência, nem a tua sabedoria. Quem vence as tuas batalhas é o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Essa batalha que você está travando no teu casamento, na tua família, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, ela não vai ser vencida pelas tuas estratégias ou da tua maneira. Quem vence as tuas guerras é o Senhor. Quem peleja, quem dá vitória é o Senhor. Mas entenda, a gente tem que lutar também. Às vezes a gente acha que porque é Deus que está à frente, que é porque Deus vence, que é porque Deus dá vitória, que a gente não precisa fazer nada. Não, a vitória é do Senhor, mas a gente precisa se preparar para a guerra. Ainda que a gente não dê um tiro, mas eu preciso estar armado. Diga glória a Deus. Ainda que eu não venha dar uma espadada, mas a espada precisa estar na mão. Diga glória a Deus. Pode ser que no momento da batalha eu não faça nada, mas eu preciso estar preparado. Diga para essa pessoa: meu irmão, você precisa estar preparado. Mas fala com ela com essa voz assim de espanto, fala: você precisa estar preparado, meu irmão. Porque a batalha, quem vence é Deus, mas a gente vai para a batalha também. Então Deus está dizendo: a vingança é minha. A vingança é minha. Eu vou fazer vingança, eu vou trazer justiça sobre Israel contra os midianitas. Mas você precisa estar preparado. Precisa estar preparado para a guerra. Amém? Versículo 3. E falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: no Senhor a vitória já é minha. Você crê nisso que você acabou de repetir? Hã? Fala mais uma vez agora com autoridade. Diga: no Senhor a vitória já é minha. Agora com autoridade de profeta, fala por teu irmão, diga: no Senhor a vitória já é tua. Amém, graças a Deus. Então estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que nesta noite o Senhor vai falar, assim como o Senhor já tem falado poderosamente. Eu creio que através desta palavra, o Senhor vai falar, vai nos elucidar, vai nos direcionar acerca daquilo que é o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. Então que nesse momento nada venha nos atrapalhar o entendimento, nada venha nos atrapalhar de ouvirmos e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para cada um dos meus irmãos que aqui estão. Por isso eu te peço, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar interferir, atrapalhar e se opor à ministração da tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, o coração para receber e a nossa mente para compreender aquilo que vai ser ministrado e colocarmos em prática, para experimentarmos e vivermos o melhor do Senhor
a plenitude, a excelência do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco poderosamente, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos e com fé agradecemos em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Você que já toma posse pela fé da tua vitória, aplauda aí e diga glória, glória a Deus. Vamos aplaudir mais. Adore ao Senhor nesta noite. Aleluias. Senta por favor aí no seu lugar. A partir de agora, procure não se distrair, procure não conversar, preste toda atenção para que você venha compreender esse recado de Deus, porque cada palavra que a gente ouve na igreja, cada ministração que a gente recebe, que vem do céu, da parte de Deus para o nosso coração, são recados de Deus, são toques. Eu estava ouvindo uma ministração hoje de um pastor e ele falou o seguinte, que muitas das vezes a gente erra, porque nós estamos mais preocupados em falarmos e nos justificarmos do que ouvirmos e aprendermos. Se nós estivéssemos mais dispostos a ouvir e aprender do que a falar e se justificar, nós erraríamos muito menos. Porque quando nós estamos dados, abertos a ouvir, a gente aprende a como não errar. A gente aprende aquilo que dá certo e aquilo que não dá. E quando a gente aprende aquilo que dá certo e aquilo que não dá, na hora de tomar as decisões, na hora de fazer as escolhas, nós vamos tomar as decisões e vamos fazer as escolhas corretas. Então que nada venha distrair você, que os teus ouvidos estejam abertos para ouvir e o teu entendimento para reter. Que você seja mais dado a ouvir e a aprender, para que você venha a ser abençoado. A palavra de Deus, ela nos diz que nesse momento Deus, ele estava muito, mas muito irado com os midianitas. Apesar de nós sabermos que Deus, ele é amor, apesar da longanimidade do Senhor fazer parte, apesar da longanimidade fazer parte dos atributos de Deus, neste momento aqui, Deus não estava mais disposto a ser longânime, Deus não estava mais disposto a ser misericordioso com os midianitas, não, pelo contrário, Deus nesse momento estava disposto a pesar a mão sobre eles, Deus nesse momento estava disposto a fazer justiça sobre os midianitas em favor do povo de Israel. E justamente nessa intenção de trazer juízo sobre eles, Deus vai dar essa ordem que nós acabamos de ler aqui. Deus, ele vai dar essa direção para Moisés em relação ao povo. Vamos ver aqui Números capítulo 31, a partir do verso 1. Vamos pegar do primeiro versículo, que é para a gente ir mastigando, que é para a gente ir entendendo. Números capítulo 31, versículo 1. Diz assim a palavra: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido será ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Então veja que, segundo o texto, Deus estava dando ordens claras para que o Moisés, junto ao povo, se levantasse contra os midianitas. Era uma direção, era uma ordenança. Mas esse levante, essa ordenança de Deus de os levantarem para a guerra não era à toa, não era por qualquer motivo, mas sim para que a vingança do Senhor viesse sobre aquele povo. Em Deuteronômio, se você puder, abra aí, Deuteronômio, é só você avançar um pouquinho, no capítulo 32, veja o que a palavra vai dizer aqui, ó. Deuteronômio, no capítulo de número 32, no versículo de número 35, a palavra de Deus, ela diz assim, Deuteronômio 32, verso 35, diz: minha, ou seja, o Senhor está falando, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Diga glória a Deus. Ó, você que está, posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Você que está sendo injustiçado, você que está sendo caluniado, você que está sendo perseguido, você que está sendo retido, olha a palavra: o Senhor fará justiça ao seu povo. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Olha o recado de Deus.
Ele diz aqui, ó: o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Então, só por esse texto a gente já percebe claramente que tanto julgar, como recompensar, como a vingança, o vingar, são coisas que cabem ao Senhor. Diga comigo: recompensar. Vamos participar aqui, diga: recompensar, julgar e vingar são coisas que cabem ao Senhor. No Salmo 94, no versículo 1, a Bíblia diz: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Aí ele repete: ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te e resplandece. Amém, amados? Então, quando Deus está dando essa ordem aqui para o Moisés, Deus está fazendo isso por quê? Porque além dos midianitas serem um povo mau, eles ainda prejudicavam o povo de Deus. Eles estavam se levantando constantemente ao longo da história. Eles se levantavam contra o povo de Deus. E a gente pode citar aí muitos exemplos acerca disso. Por exemplo, quando José, depois de ser jogado numa cova, foi traído pelos irmãos, foi jogado na cova. Quando José lhe foi oferecido e quando ele foi posto à venda, foram os midianitas que compraram José. E olha o problema: além de comprarem José por dinheiro, além deles lucrarem, foram eles que ainda por cima venderam José como escravo para o Egito. Então, quando a gente vê lá o povo de Deus sendo escravizado, passando 430 anos no cativeiro no Egito, tudo começou por quê? Porque os midianitas pegaram José e o colocaram lá. Se você for comigo em Gênesis 37, versículo 28, a Bíblia diz assim, ó: passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus, amados. José vai ser aquele que vai trazer a casa de Jacó para o Egito. José vai ser aquele que vai restabelecer, né, que vai trazer a bênção do Senhor. Mas tudo começou lá atrás por causa dos midianitas. Depois a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, através da vida de Moisés, por inveja, por conta das vitórias conquistadas, e ao mesmo tempo por medo de Israel. Olha só, peraí, a gente não sabe o que é esse povo está tendo muita vitória. Então, por medo do povo, os midianitas, junto com os moabitas, quiseram contratar Balaão para lançar feitiços, para lançar encantamentos sobre o povo de Deus, na intenção de fazê-los tropeçar. Se você for comigo em Números 22, só você voltar aí, volta comigo para a gente ver. Números, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 5. Números capítulo 22, versículo 5, diz assim a palavra: este, ou seja, Balaque, né, que era rei de Moabe, este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pitor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: olha, eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado de fronte de mim. Vamos fazer o seguinte agora: vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Isso aqui é os moabitas lá, o Balaque falando lá acerca de Balaão. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Então veja que para prejudicar o povo de Deus, para ver o povo de Deus ali levando a pior,
Amado, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Vamos contratar um profeta louco aqui, para que esse profeta comece a lançar feitiço contra Israel, para Israel tropeçar, porque a gente quer ver eles caindo, a gente quer ver eles no chão, a gente quer ver esse povo destruído. Tudo por quê? Por medo, porque estavam ouvindo falar das vitórias do povo de Deus. Tudo isso por quê? Porque achavam que o povo de Deus era uma ameaça. Amados, olha que coisa. Só que um detalhe que esse povo se esqueceu, que os inimigos muitas das vezes se esquecem, é que assim como eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para prejudicar, assim como Satanás, ele está disposto a fazer qualquer coisa para prejudicar, Deus, ele está sempre disposto a nos abençoar. Glória a Deus, amado. O diabo ele pode levantar situações, ele pode levantar pessoas, ele pode levantar ali, pessoas para macumunarem contra você, mas enquanto por um lado Satanás está trabalhando para destruir, para cair, para quebrar, por outro lado, Deus ele está sempre disposto a restituir, Deus ele está sempre disposto a livrar, Deus ele está sempre disposto a abençoar aqueles que o temem. Queridos, e o que isso quer dizer para nós nesta noite? Que muitas das vezes nós, ao invés de a gente confiar em Deus, acreditando, crendo que Deus vai agir em nosso favor, ao invés de nós descansarmos em Deus, acreditando que a justiça vem dEle, que a vitória vem dEle, que o julgamento vem dEle, mas muitas das vezes a gente acaba, para tentar dar uma ajudinha a Deus, a gente acaba querendo fazer as coisas com as próprias mãos, achando que se a gente der uma ajudinha aqui, a coisa vai melhorar. Não, peraí, essa situação está se levantando, o inimigo está se levantando contra mim, o inimigo está usando pessoas contra mim, peraí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente acaba se esquecendo, que o inimigo ele pode agir o quanto for por um lado, Deus ele está pelo outro, pelejando e trabalhando em favor daqueles que nele creem. A gente se esquece, amados, que enquanto o inimigo ele está querendo destruir você, Deus ele quer pegar você e te levantar nesta terra, para que através da tua vida, você venha a ser a luz, você venha a ser o farol, que resplandece a glória dele nesse mundo. Queridos, Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, que talvez está sendo perseguido, que talvez está sendo injustiçado, para você que talvez o inimigo tenha se levantando, Deus está dizendo: aquieta o teu coração, porque ainda que os homens te traiam, te vendendo aos midianitas, como fizeram com José, ainda que eles estejam se reunindo contra você, como fizeram com a Balaque com Balaão, o Senhor está dizendo: se eles mexerem contigo, não é contigo que eles estão mexendo, eles estão mexendo com o Senhor, e quem compra barulho com o Senhor, sai derrotado, porque operando Deus, ninguém pode impedir a nossa vitória. A palavra bem forte ao Senhor: mexeu contigo, mexeu com Deus. Aleluias. Aquieta teu coração, meu irmão. Aquilo que é para ser teu, vai ser teu em nome de Jesus. E pode o inimigo dizer que não, pode o inimigo querer trabalhar, pode o inimigo querer usar pessoas, aquilo que é para ser teu vai vir na tua mão, porque o Senhor está contigo. Amém. Jeremias no capítulo 15, olha o que a palavra diz aqui. Jeremias, no capítulo de número 15, olha o que a palavra diz aqui, ó. E eu quero que você receba esta palavra sobre a tua vida. Jeremias capítulo 15, versículo 20. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Olha o que o Senhor te diz nessa noite: eu, o Senhor, te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Diga glória a Deus. Eu vou te livrar da mão do maligno.
Eu vou livrar a tua casa, eu vou livrar a tua vida financeira, eu vou livrar a tua família, eu vou livrar dos teus, eu vou livrar você dos teus inimigos. É a palavra que o Senhor está dizendo. Queridos, apesar de Deus mandar que o povo se preparasse para a guerra, quem iria lutar era Ele. Apesar de Deus falar a Moisés: Moisés, manda os homens se preparar, separa homens, eu é que vou guerrear, eu é que vou pelejar, eu é que vou vingar, e eu é que vou te dar a vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amado. Esteja preparado, não para que você venha lutar, esteja preparado para a vitória que Deus vai entregar na tua mão, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Se prepara, porque a vitória virá. Diga assim comigo: quando eu confio, mas tem que ser forte, diga: quando eu confio, quem luta é Deus. Aleluia. Quando eu confio, quem luta é Deus. Quando eu confio, quem vinga é Deus. Quando eu confio, quem peleja é Deus. Mas eu preciso estar preparado. Glória a Deus, amado. Não é porque eu estou confiando e que eu sei que através da confiança Deus vai agir. Não é porque eu estou confiando e eu sei que através da minha fé Deus vai operar, que eu tenho que ficar largadão. Não. Quando eu confio, é Deus quem luta, mas eu preciso estar preparado. É Deus quem vence. Glória a Deus, amado. Mas não significa que você não tenha que ir para a peleja. Não, você vai. Ainda que quando você chegar lá, você fique de braço cruzado e Deus faça tudo, você tem que ir lá. Ainda que no momento da batalha você diga: pastor, de repente apareceu um dinheiro do nada, apareceu uma situação que eu nem esperava, Deus ele moveu de uma maneira que eu nem esperava que fosse acontecer. Ainda que você não faça nada, mas você tem que estar preparado. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Só que tem um detalhe: apesar de em Israel haverem muitos guerreiros e muitos homens que poderiam ser úteis e que poderiam estar preparados para aquela batalha, pelo fato de Deus estar à frente, pelo fato da vingança ser do Senhor, pelo fato de Deus estar à frente daquela situação, o que Deus vai fazer? Ele vai estipular um número de homens para cada tribo. Não era todo mundo que iria para a peleja. É Deus que estava à frente, então Deus está dizendo: ó, não vai todo mundo não. Apesar do povo ser numeroso, Deus não iria usar todos do povo. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Não é todo mundo que vai, tem um número. Vamos voltar aqui? Números, volta lá. Números capítulo 31. Números capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 3. Números capítulo 31, versículo 3, diz assim: falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo. Diga comigo: 12.000 armados para a peleja. Então olha aqui para mim, para você entender. Mesmo Israel tendo um grande número, mesmo Israel tendo um grande contingente, para essa guerra, para essa peleja, Deus ele só queria quantos? Ele só queria 1000 de cada tribo. Pastor, e por que somente 1000? Vamos entender. O número 1000 seria o número de homens separados por cada tribo. Então cada tribo de Israel ia separar 1000. E o número de tribos eram 12. Então 12 vezes 1000 dá 12.000. Amém? E esses 12.000 representariam o quê? A totalidade de Deus.
Diga glória a Deus. Porque tanto o número 12 quanto os seus múltiplos representam isso, a totalidade de Deus. Então o que isso aqui nos mostra? Que ainda que o exército do inimigo fosse muito grande, infinitamente maior do que Israel, com 12 mil, Deus ia dar vitória. Glória a Deus, amado. Ainda que o exército de Israel fosse muito mais numeroso, a Bíblia não diz quanto, mas o exército de Israel era muito mais numeroso que isso, mas Deus só iria dar vitória com 12 mil. Porque esses 12 mil representariam a plenitude, representariam a excelência do número de homens aptos por Deus para aquela batalha. Para essa batalha não pode ser qualquer um. Para essa batalha não pode ser qualquer número. No caso aqui, tem que ser 12. É a totalidade, é a plenitude, é a excelência. O que a lógica nos ensina? A lógica humana nos ensina que a força está no número. Como assim, pastor? Se eu tenho mais homens no meu exército, se o meu exército é mais numeroso, segundo a lógica, eu sou mais forte. Glória a Deus, amados. A lógica ensina isso. Se eu tenho 20 soldados e o meu adversário tem 2, pela lógica, quem é mais forte? O que tem 20 ou o que tem 2? O que tem 20. Por quê? Porque segundo a lógica humana, a força está no número. Amém? Só que entenda uma coisa, com Deus não é assim. Amém, amados? Deus, ele trabalha contrariando as nossas lógicas. Deus, ele trabalha contrariando aquilo que o homem julga ser certo, aquilo que o homem julga ser lógico. Com menos peixes e com menos pães, Jesus alimentou uma multidão. Posso ouvir um glória a Deus? Como é que pode? Não, mas peraí, mas quantos peixes tem? Tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aqui, o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas? Não tem lógica. Você querer alimentar uma multidão de mais de 3 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, não tem lógica para mim, não tem lógica para você, mas Deus, ele não trabalha obedecendo lógicas. Deus, ele contraria a lógica para que o nome dele seja glorificado. Amém, amados? Enquanto para mim, para nós, a força está no número, para Deus, a força está no temor. Repita comigo, enquanto para nós, a força está no número, para Deus, a força está no temor. Abraão, por exemplo, ele vai vencer 4 reis, que venceram 5 reis, com 318 homens. Glória a Deus, amados. Abraão, ele vai vencer 4 exércitos, com 318 homens, ou seja, um número infinitamente menor. Mesma coisa Gideão. Gideão com 300 homens, ele vai vencer 3 reis. Olha só. Então, para Deus dar vitória, para Deus fazer justiça, para que a vingança do Senhor ela venha, para que Deus me restitua, o que vale não é o número, o que vale não é aquilo que eu tenho, a quantidade ou a força que eu tenho. O que vale é o meu temor. Eu posso ser a pessoa fraquinha, eu posso ser aquele camarada que não é tão inteligente, eu posso não ser aquela pessoa mais influente, eu posso não ser aquela pessoa mais educada, mas se eu tenho temor, se eu ouço a palavra, se eu dobro o meu joelho, se eu coloco tudo na mão do Senhor, meu amado, ainda que eu seja o menor, ainda que eu tenha menos, Deus, ele vai me colocar no muito, porque aquele que é fiel no pouco, Deus, ele coloca no muito. Diga glória a Deus. Aí talvez você pergunte, mas pastor, temor para quê? O que vale não é o número, o que vale é o temor. Mas temor para quê? Temor para acatar a direção de Deus. Temor para acatar as estratégias de Deus, para acatar a direção que Deus tem para a minha vida, por mais
complicada que pareça. Querido, por mais estranho que pareça o direcionamento de Deus, por mais estranha que pareçam as diretrizes do Senhor, mas quando eu tenho temor, quando eu penso, não, peraí, é Deus que está falando, eu vou fazer. Eu lembro da muralha, né? Olha que coisa, em vez de Deus mandar todo mundo levar uma picareta para sair quebrando lá, em vez de Deus mandar todo mundo com marreta para sair quebrando lá, Deus vai falar, nem picareta, nem marreta, vocês vão dar volta na cidade. Diga glória a Deus. Mas em que rodear a cidade vai destruir a muralha? O que rodear a cidade vai resolver o problema? O que rodear a cidade vai fazer contra os meus inimigos? Talvez humanamente falando nada, mas no mundo espiritual, sabe aquele lugar onde você não está vendo? Sabe aquele lugar, aquela esfera espiritual que os teus olhos não veem? Pois é, naquele lugar, enquanto você está temendo e obedecendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está derrubando as potestades para te garantir a vitória. Aleluias! Diga glória a Deus. Para Deus dar vitória, para Deus fazer, para Deus restituir, eu tenho que ter temor para obedecer. Versículo de número 6. Olha o que diz aqui, ó. Números 31. Versículo de número 6. Olha o que diz aqui, ó. E Moisés os mandou à guerra. Deus mandou que era desse jeito? Então é desse jeito que vai ser feito, vamos obedecer. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, a Zur, a Ur e a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, o mataram a espada. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, meu irmão? Deus deu vitória. Eles vão pelejar, eles vão para a guerra, eles vão confiar em Deus e eles vão vencer. Só que o que me chamou a atenção nesse texto é: qual vai ser a estratégia de Deus para que eles obtivessem vitória nessa batalha? Esses homens, esses 1000 homens de cada tribo, eles iriam para a peleja. Eles estavam preparados, mas eles não estavam preparados de qualquer maneira. A estratégia seria que estes homens, eles iriam para a guerra com 2 armas. Com os vasos do templo, repita comigo, os vasos do santuário e a trombeta do alarido. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 6. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Então olha aqui para mim. O que é que vai dar vitória? Deus estar à frente, sim ou não, igreja? Sim. O exército estar preparado, sim ou não, igreja? O número de soldados ser o número de soldados que Deus mandou, sim ou não, igreja? Sim. Mas teve um outro detalhe principal. Eles foram para aquela peleja levando, carregando 2 instrumentos, 2 armas. A primeira, os vasos do santuário. Diga comigo, vaso do santuário. Você sabe o que representa para nós o vaso do santuário ou os vasos do templo? Vaso tem a ver com submissão. Glória a Deus, igreja. O vaso é aquele que retém o azeite, aquele que retém líquido. O vaso é aquele que serve como instrumento para reter, para guardar. Mas quando se fala de vaso na palavra de Deus, você não está falando apenas daquele que recebe, daquele que guarda, mas vaso também se fala de submissão. Abra comigo em Romanos no capítulo 9, deixa marcado Números, mas lá comigo no Novo Testamento, Romanos, carta aos Romanos no capítulo 9, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 20, Romanos,
capítulo de número 9, versículo 20. Presta atenção nisso aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 20, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Você sabe o que Paulo está dizendo aqui, amados? Quem que tu está pensando que tu é, cara? Quem que tu está pensando que tu é para ficar replicando? Para ficar de teimosia com Deus? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Você acha que você está na condição, você como coisa formada, como vaso, você acha que você tem condição de ficar batendo de frente com Deus e falando por que isso, por que aquilo, por que a minha vida é assim, por que as coisas não são de outro? Você acha que você está nessa condição? É o que Paulo está dizendo aqui. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Diga glória a Deus. Você sabe que a palavra replicar significa contestar. A palavra replicar significa fazer objeção. Então Paulo está dizendo: ô vaso, você está perdendo a noção, rapaz? Quem é você para ficar murmurando por aquilo que o oleiro está fazendo contigo? Quem é você para ficar murmurando das escolhas do oleiro? Você acha que a coisa formada vai dizer para aquele que a formou: por que me fizesse assim? É como se a cadeira chegasse para o consultor e dissesse: ó, por que você me fez assim? Ué, não tem sentido. Eu te fiz assim para cumprir um propósito. Eu te fiz desse jeito, eu te coloquei nessa posição para cumprir um propósito. Glória a Deus, amados. Então o que cabe a você como vaso? O que cabe a nós como coisa formada? Submissão. Queridos, e é quando a gente começa a ter esse entendimento, é que a gente começa a entender também o porquê que nem todos poderiam ir para aquela guerra. Aqui a gente entende, principalmente o porquê que nem todas as nossas guerras são vencidas. Você sabe por que tem guerra que a gente não vence? Você sabe por que tem guerra que a gente perde? Porque nem tudo é como a gente quer. Olha aqui, meu irmão, a vida não é um mar de rosa que tudo vai acontecer do jeito que você quer, que tudo vai conspirar ao teu favor, que você vai ser colocado só: eu vou começar a servir a Deus, eu vou entregar minha vida para Deus, porque agora Deus vai dirigir a minha vida. Meu amado, e quando Deus dirige a nossa vida, Deus faz tudo perfeito, e tudo dá certo, e a vitória vem. É verdade, Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo certo, a vitória vem. Mas, meu irmão, é muita luta, é muita dificuldade. Às vezes o inimigo ele tem se levantado contra nós, nos afligindo, nos afrontando, e a gente pede para Deus: Deus, faz justiça, Deus abençoa. A gente até pede para Ele estar à frente da batalha. Só que, amado, ainda que Deus ele vá à frente, como a gente tem falado, eu também estou lá. Deus está na frente, mas eu também entro na batalha. E se estando na batalha, se eu não for um vaso de honra, se estando na batalha, se colocando Deus à minha frente, se eu não for um vaso de honra, submisso na presença do Senhor, a coisa não vai dar certo. A coisa não vai. Por que nem todo mundo ia para a batalha? Porque nem todo mundo era como vaso submisso. Nem todo mundo tinha a preparação e a capacidade para, em meio às dificuldades, se manter firme como um vaso de honra. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 20. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns
para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ou seja, se alguém entender que precisa ser submisso e fiel, se alguém entender que as coisas não são como a gente imagina, mas independente de qualquer coisa, se formos fiéis à vontade de Deus, olha o que a palavra diz aqui, ó, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você se coloca como vaso, Deus te usa, Deus te dá vitória. Por que que nem todo o povo iria para aquela guerra? Porque nem todos eram vasos. Por que que Deus só vai escolher 1000 de cada tribo? Por que que Deus só vai levar 12.000, podendo levar muito mais? Porque naquela peleja, naquela guerra, para dar aquela vitória, Deus precisava de vasos. Meu querido, e nesta noite, Deus Ele te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer que você seja um vaso de honra. Numa grande casa, não tem só vaso de honra não, tem vaso de ouro, tem vaso de prata, mas também tem vaso de pau, tem vaso de honra, mas também tem vaso de desonra. Mas que nessa noite você levante a tua mão, abre a tua boca e diga: a partir de hoje, eu não serei vaso de desonra não, eu vou ser vaso de honra, porque eu quero vencer com Deus. Se você quer vencer com Deus, abre a tua boca e glorifica Ele. Se você quer vencer com Deus, aplauda bem forte. Seja um vaso de honra. Diga glória a Deus. Por que que nem todo mundo vai para a batalha e vence? Porque nem todo mundo é vaso. Primeira coisa, tem que ser vaso. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu tenho que ser. Diga bem alto, diga: eu tenho que ser um vaso de honra. E a segunda arma que eles vão levar, que também é o segundo motivo pelo qual nem todos poderiam ir, seria porque além de levar os vasos do santuário, eles precisariam levar também como arma as trombetas do alarido. Repita comigo: trombetas do alarido. O que eram as trombetas do alarido? Um instrumento de convocação. Números capítulo 10. Abra comigo lá. Números capítulo 10. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Números capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra, Números 10, capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para que, igreja? Para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Versículo 9. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvo dos vossos inimigos. Diga glória a Deus. Meu querido, quando você tocar a trombeta retinindo, o inimigo pode estar te afrontando, o inimigo pode estar te acuando, o inimigo pode estar te vencendo, mas quando você abrir a tua boca e tocar a trombeta retinindo, o Senhor vai ouvir o toque da trombeta, e lá do céu Ele vai estender a mão, e a vitória virá sobre a tua vida. Meu irmão, tocar a trombeta é orar. Então começa a levantar a tua mão e começa a tocar a trombeta da oração, porque se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir e a vitória virá. Aplauda bem forte a Ele nessa noite. Quando você usa a tua boca para orar, a tua boca, através da tua oração, ela se torna um instrumento de convocação a Deus. Quando você abre a tua boca e você clama Deus, você está convocando Deus, você está chamando Deus para aquela situação.
E através dessa convocação, o Senhor ordena os anjos para que eles guerreiem junto com você e te deem vitória. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Por que que Deus vai escolher 1000 de cada tribo apenas? Por que que para aquela batalha Ele vai levar apenas 12.000, podendo levar mais? Porque Ele sabia que para aquela batalha em especial, Ele precisaria de vasos, diga glória a Deus, que tocassem a trombeta. Glória a Deus, amados. Vasos de honra. Amados, existem batalhas que você só vence sendo um vaso de honra que toca a trombeta. Existem batalhas na sua vida que você só vai vencer, que Deus só vai vencer por você, se você for um vaso de honra que toca a trombeta. A palavra que Deus Ele traz para mim e para você nessa noite é de que existem 2 armas especiais que fazem com que a gente vença as nossas guerras, que fazem com que Deus entregue os inimigos nas nossas mãos. Talvez você está aqui e você diga: pastor, eu estou com uma dificuldade tremenda. Deus nessa noite está te dando a estratégia de você trazer para essa batalha essas 2 armas. Glória a Deus, amados. Primeiro, o vaso do santuário. Seja um vaso de honra. Se você for um vaso de honra, Deus vai estar à tua frente e a vitória vai ser tua. E a segunda, toca a trombeta. Toca a trombeta. Nós estamos terminando, vamos terminar amanhã, meio-dia, esse propósito de jejum e oração, aonde a gente todo dia, além de jejuar, a gente está tocando a trombeta, a gente está retinindo, a gente está falando: Senhor, olha a nossa vida, Senhor, faz justiça, como aquela viúva, né? Como aquela mulher, que todos os dias estava ali na porta daquele juiz, até que de tanto ela insistir, o juiz vai dar vitória para ela. E aí vai perguntar: mas por que você deu vitória para ela? Pela insistência. Agora, se um juiz iníquo, pela insistência de uma mulher, foi lá e deu ganho na sua causa, você acha que Deus, se você tocar a trombeta, Deus que é justo, não vai te dar vitória? É claro que vai, amém, amados? Mas seja um vaso de honra que toca a trombeta, e a vitória será tua. Em nome de Jesus. Os inimigos cairão em nome de Jesus. Toda arma forjada dele não prosperará contra a tua vida, em nome de Jesus. Por um caminho eles virão contra você, mas por 7 caminhos eles fugirão de vós. Ele te porá como muro de bronze, e o inimigo, ele não terá vez na sua vida. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Então se coloca de pé, e assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor para Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Abra a tua boca neste lugar e diga glória, glória a Deus. Aleluias. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos e apenas ouça isso. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. No texto que nós lemos, Paulo ele diz assim, que numa grande casa existem vários tipos de vasos. Existem vasos de ouro, vasos de prata, ou seja, existem vasos de honra. Mas não existem apenas vasos de honra.